Nesta aula, nós vamos aproveitar a geometria plana para obter a soma de dois vetores que não possuem o mesmo suporte. Ou, em outras palavras, eles não são colineares. Co quer dizer mesmo, né? Colineares. Então, eu quero saber a soma vetorial, por exemplo, desse vetor com esse vetor. Tá? Aqui eu vou chamar, por exemplo, vetor V1 e vetor V2. Observem que eles não possuem o mesmo suporte. Não, aqui é o suporte, tá certo? Do V1 e aqui é o suporte do V2. Vocês fazem o seguinte, vamos sentir como é essa soma, quer dizer, a resultante desses dois vetores aqui. Imagine que o vetor V1 e V2 sejam, por exemplo, o vetor força. Né? Vocês abrem o braço, né? Pedem a um companheiro, né? Dois companheiros, para puxar seu braço aqui e o outro aqui. Repare, vocês não vão nem para esse lado, nem para esse. Vocês vão pela resultante. O nome já diz. A resultante da soma entre esses dois vetores. Como se obtém geometricamente a soma de dois vetores? Nós vamos formar aqui um paralelogramo. Né? Paralelogramo é a figura geométrica cujos lados opostos são paralelos. Então aqui, ó, vou traçar aqui meu paralelogramo. Aqui, por aqui uma outra paralela. Tá? Aqui está o meu vetor resultante. Então eu escrevo que R é igual a V1 mais V2. Aqui eu tenho o meu ângulo alfa, por exemplo. Alfa é o ângulo entre os dois vetores. Isso aqui é a minha resultante. Um outro exemplo, né? Suponha, tá? Vocês têm aqui as margens de um rio. Tá? O rio tem uma determinada velocidade. E o barco vai atravessar o rio transversalmente. Né? Aqui é velocidade do barco e aqui é a velocidade do rio. Certo? Reparem vocês que a trajetória do barco nem é perpendicular à trajetória do rio e nem perpendicular à trajetória, né, que liga as margens. Né? Quer dizer, o barco indo para cá, ele é levado pelo rio. Né? Ó, então a resultante da velocidade, né, vai ser essa aqui. Tá? Então a resultante vai ser a velocidade, no caso, né? O vetor velocidade do barco mais o vetor velocidade do rio. Vocês sentem, né? O barco, né, indo de uma margem a outra, por exemplo, ele sai daqui, ó, ele nunca vai parar aqui. Por quê? Porque você tem a velocidade do rio. Então isso aqui, né, é a composição vetorial, né? Isso aqui, ó, né, eu chamo de composição vetorial. No caso aqui particular, né, o paralelogramo é um retângulo, né, certo? Todo retângulo é um paralelogramo. Nem todo paralelogramo é um retângulo. Aqui, por exemplo, não é retângulo, certo? Então, isso aqui, né, nós chamamos, né, também é a mesma coisa, composição vetorial. Repara como a geometria ela é importante, né, na composição vetorial. Agora, um fato aqui interessante é o seguinte. Reparem vocês, tá, que esse vetor aqui, ó, V2, né, é o mesmo vetor aqui, ó, mesmo vetor V2. Tá? Porque esses vetores são paralelos, são os mesmos vetores. Então, percebam bem, a minha resultante, né? Olha só, eu uno
eu uno a origem do primeiro vetor com a extremidade do segundo. Também pode ser dada pelo meu vetor resultante. Eu vou usar isso aqui para vocês verem, né, um caso onde eu tenha a soma de 3 vetores, ou composição vetorial de 3 vetores. Olha só. Imagine que eu tenha esse vetor aqui, chamado de V1, somado com esse vetor, V2, somado com esse vetor, V3. Quero somar esses 3 vetores. Olha só, aqui ó, eu escolho o início da soma. Vou tirar uma paralela ao vetor V1. Então eu tirei uma paralela ao vetor V1. Certo? Esse vetor é o mesmo desse. Agora eu vou tirar uma paralela ao vetor V2, tá? Mas nessa extremidade aqui, ó. Aqui. Isso aqui é meu vetor V2. E agora, no caso, né, uma paralela, vou inclinar um pouco esse vetor aqui para facilitar a vocês ali. Aqui é meu vetor V3. Agora vou tirar uma paralela V3. Aqui é meu V3. Aqui, ó, vai estar o meu vetor resultante. Ó. Esse vetor resultante, ou composição dos 3 vetores, é V1 mais V2 mais V3. Então, quando eu tenho vários vetores, o que eu faço? Eu tiro paralelas aos vetores, né? Então eu uno a origem do primeiro vetor à extremidade do último. Vocês podem ver também, tá? Como eu fiz anteriormente, parcialmente. Olha aqui, ó, V1 mais V2, tá? Vai ser essa resultante aqui, ó. Vou chamar de R1. Tá? Olha só, esse vetor R1 mais esse vetor aqui me dá, no caso, né, esse vetor R aqui, ó. Aqui é meu vetor R. Então, olha só, R1 é V1 mais V2 aqui, ó. Isso aqui é meu R1. Mais V3, né? Aqui é a extremidade, né, do R1, eu uno ao meu V3. Isso aqui é a mesma coisa na construção de paralelogramos, como nós vimos, né? Quando eu tenho 2 vetores, ó, aqui está um vetor, aqui está outro vetor. Ó, aqui o que eu faço? Ó, aqui, tirar uma paralela aqui, ó. Tá vendo? Ó. Aqui é a minha resultante, né? Desses 2 vetores. Chamar de F1 e F2. Só para... Aqui é minha resultante, né? O que eu fiz? Ó, aqui é minha diagonal do paralelogramo. Mas esse vetor aqui, ó, é igual a esse vetor aqui, né? Então, por isso que esse vetor mais esse é a mesma que esse vetor mais esse. Então, no caso de eu ter 2 vetores, o que eu faço? Eu uno a origem do primeiro vetor à extremidade do segundo. Aqui, ó, a origem do primeiro vetor com a extremidade do segundo. Aí eu obtive parcialmente meu vetor R1. Né? Aqui, ó, no caso, né, a origem do primeiro vetor com a extremidade desse aqui. Né? Então eu tenho meu vetor R. Né? Então R vai ser V1 mais V2 mais V3. Bom? Agora um fato interessante é o seguinte, olha só. Suponha que eu queira achar a diferença entre 2 vetores. Olha só. Eu quero achar a diferença entre 2 vetores, geometricamente. Então, olha só. Eu tenho meu vetor V1 e tenho meu vetor V2. Eu quero achar geometricamente V1 menos V2. Não tem problema. Olha só. Menos V2
tem sinal contrário a V2, né? Certo? Então, ó, aqui ó, vai estar o meu vetor menos V2, né? Aqui é menos V2, né? Se o V2, vou até colocar o mesmo módulo, né? Ó. Aqui está meu vetor V2, aqui está o vetor menos V2. Então aqui eu posso fazer assim, ó. Isso aqui é igual a V1 mais menos V2, né? Certo? Então eu vou somar esse vetor com esse, né? Então o que eu faço? Pego um ponto aqui, tiro uma paralela V1, aqui está meu V1, e por aqui tiro uma paralela a menos V2, né? Aqui está o menos V2. Pronto. Isso aqui é um vetor que eu estou somando a esse. Então, ou eu traço a diagonal do paralelogramo, aqui, ó, que é meu resultante, minha composição, né? Ou então, esse vetor mais esse é a mesma coisa que esse vetor mais esse, né? Esse aqui é o vetor menos V2. Então eu estou somando V1 mais menos V2. Certo? Então essa noção é uma noção importantíssima. Agora observem só uma coisa, importantíssima também. Eu vou dar um exemplo numérico para vocês entenderem. Tá? Isso aqui é fundamental nas aplicações na física e mesmo na análise vetorial. Olha só, compor. Eu vou dar um exemplo lá, compor. Vou compor o número 10, tá? O número 10 mais 5 menos 1. Eu quero compor essa soma. 10 mais 5, 15 menos 1, dá 14. Então, ó, atenção aqui, ó. Composição é única. Mas, professor, isso é óbvio, lógico, né? Só existe um valor 14, né? Cujo resultado é a composição desses números. Agora, olha que interessante. Decomposição. Guardem isso que é importante. Eu vou decompor o número 14. Ó, vamos ver. 14 pode ser 10 mais 4, né? Pode ser 20 menos 6, né? Ó, 20 menos 6 dá 14. Pode ser 1 mais 1 mais 12, né? 1 mais 1, 2. Com 12 dá 14. Então o que acontece, ó? Presta atenção. Pode ser, por exemplo, no caso, né? Menos 10 mais 24, certo? Pode ser 14 mais 0, certo? Então, a decomposição, certo? Decomposição, isso é importantíssimo. Decomposição implica, tá, uma infinidade de soluções. Só vocês verem, né? Eu posso escrever aqui, ó, né, uma infinidade de soluções cuja soma dá 14. Aqui não. Aqui a composição, guardem bem, ela é única. Mas a decomposição é uma infinidade de soluções. Vocês não conseguem imaginar o quanto isso aqui é importante quando nós levamos essa ideia para a soma vetorial. Vocês não conseguem imaginar. Olha só, vou dar um exemplo aqui, tá? Nós vimos, guardem bem isso aqui, tá? Olha só que interessante, olha só. Eu vou
compor dois vetores. A composição, o que é? Ela é única. Única. Então eu vou compor o vetor V1 com o vetor V2. Olha só. Como é que eu faço? Regra do paralelogramo. Tiro uma paralela e por aqui tiro a paralela ali. Ó. Lados opostos, paralelos. Então aqui, ó, eu tenho minha resultante R. Então R igual a V1 mais V2. Isso aqui o que é? Composição. Composição. E nós vimos que composição é única. É única. Só existe um valor de R, né? Até vou colocar bem retinho aqui, ó. Só existe um valor de R, resultado da soma V1 mais V2. Só existe um. Agora, olha que interessante aqui. Tá? Eu vou pegar esse valor de R, para a figura não ficar congestionada, vou colocar esse valor de R aqui. Ó. Aqui está meu valor de R. Vou tirar a paralela direitinho. Vem cá, para ficar bem, uma paralela aqui, ó. Tá? Essa reta aqui não está bem, mas tudo bem. Essa reta é paralela a essa aqui. Eu vou decompor o meu R, ó, decompor. Tá? Então eu vou traçar, por exemplo, aqui, dois eixos. Ó, dois eixos. Aqui meu R, tá? Vou traçar dois eixos. Pegar um eixo aqui, tá? E outro eixo, vamos supor, aqui. Tá? Vou decompor o meu R. Olha só, o meu R tem que ser a diagonal de um paralelogramo. Agora eu vou criar o paralelogramo. Então eu vou descer o R aqui, vou colocar aqui R aqui, o mesmo R. Ó. Eu vou fazer o seguinte, olha só, eu vou tirar por aqui uma paralela. Ó. Por aqui eu vou tirar uma paralela essa linha aqui, ó. Aqui, ó, tirei. Por aqui vou tirar uma paralela a esse. Ó. Repara, olha só. Esse vetor mais esse vetor vai me dar meu R, né? Aqui é meu paralelogramo, ó. Então eu vou chamar esse vetor aqui, por exemplo, de V'1 e esse aqui de V'2. Ó. Não tem nada a ver com V1 e V2. Tá? Mas eu garanto que R é V'1 mais V'2, né? Então o mesmo R, estão lembrados do 14? O mesmo R vai ser igual a V'1 mais V'2. Mesmo R, certo? Aí eu posso fazer o seguinte, eu vou decompor o mesmo R, ó, eu não estou variando R. Que é meu R. Tá? Vou decompor segundo, por exemplo, esse eixo e esse eixo aqui. Tá? Vou decompor. Daqui, ó, eu vou decompor meu R. Né? Vou tirar uma paralela e por aqui tirar uma paralela aqui, ó. Aqui, no caso, eu chamo, por exemplo, de V duas linhas 1. E aqui, V duas linhas 2. Né? Então, ó, o mesmo R, tá vendo? Ó, mesmo R vai ser igual a V duas linhas 1 mais V duas linhas 2. Eu tenho uma infinidade, tá, de paralelogramos, uma infinidade, quantos eu quiser, né? Que eu posso decompor o meu R, o mesmo R, né? Aqui, ó, né? Ó, é a decomposição. Decomposição. É
análogo ao número 14. Viram? Quando eu coloquei 14 aqui, eu coloquei infinitas soluções. Então, decomposição, né? Infinitas soluções. Isso aqui é uma das partes mais importantes que tem na mecânica e na física. Infelizmente, quando se abre os livros, né, do ensino médio, até no curso superior mesmo, de engenharia, isso aqui não é falado. Tá? Isso aqui é escrito, mas não é falado o porquê. Tá bem? Nós vamos ver a importância do número 14 ser decomposto. E por analogia, a importância da resultante ser decomposta, né? Ainda posso escrever aqui, ó, esse aqui, ó, que é o mesmo R, ó, igual a V1 mais V2. Certo? Olha só, dados os modos, o tamanho ou intensidade é a mesma coisa. Dados os modos vetores V1 e V2, bem como o ângulo alfa entre eles, determinar o módulo do vetor resultante R. Então, trabalhando com módulo, eu não preciso colocar a seta no vetor, né? Vou trabalhar geometricamente. Então, olha só, imagine que eu tenho aqui, ó, meu lado V1, aqui eu tenho o lado V2, certo? E eu quero achar, eu vou tirar uma paralela aqui, ó, uma paralela, e aqui uma paralela, tá vendo? Essas paralelas aqui. Aqui, ó, é V1. Repara, eu não preciso colocar a seta, porque eu estou trabalhando com módulo. Então eu não preciso colocar a seta aqui, certo? Eu não preciso colocar, né? Aqui é o tamanho. Aqui, ó, vou colocar V1 aqui e V2 aqui. E aqui também eu não preciso colocar a seta no R, porque eu estou trabalhando com o módulo. Olha só. Aqui é meu R. Então, meu R, certo? É daqui até aqui, tá? Vou chamar aqui de O, pronto. Olha só. Eu quero achar R dependendo de V1 e de V2 e do ângulo alfa. Aqui está meu ângulo alfa. Aqui meu ângulo alfa. Repare só um detalhe, tá? Como essas duas retas aqui, ó, são paralelas, né? Aqui, ó, vai estar o meu ângulo alfa, né? Porque essa reta é paralela a essa, certo? Então aqui eu tenho meu ângulo alfa, tá? Então observa só um detalhe importante. Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou apagar aqui para traçar a reta paralela, para vocês enxergarem bem, tá? Olha só, não está bem paralelo aqui não. Vou fazer assim, ó. Aqui, tá? Aqui é meu vetor R. Para ficar bem paralelo aqui, né? Aqui é meu ângulo alfa, certo? Ó, alfa, tá vendo? Aqui é alfa, aqui é alfa. Observe só, tá? Eu quero meu R depende uma função f de V1, V2 e alfa, né? Aqui, ó. Determinar o módulo do vetor R, né, em função do tamanho de vetor V1, tamanho do vetor V2 e do ângulo alfa. Olha só que interessante. Eu vou, imagine que eu tenho uma festa, certo? Aí eu tenho os garçons para servirem, tá? A bebida, os salgados, etc, né? Depois que eles servirem, né, eu pago a eles, né, e tchau, até logo, certo? Então, final da festa, só tem a dança e tal, não tenha mais bebida, não tenha mais salgado. Eu dispenso os garçons. Nós vamos criar aqui, analogamente, os garçons. Depois a gente dispensa. Olha só, olha o que eu vou fazer. Olha só. Eu vou traçar aqui um triângulo retângulo. Ó. Tá vendo aqui, ó? Vou chamar de OAM. Vê se vocês enxergam, tá? O triângulo retângulo OAM.
Aqui é 90 graus. Esquece o resto da figura, só olha para o triângulo OAM. Tá? Esse que eu criei, esse garçom aqui, ó, né? Eu vou chamar de N. E esse garçom aqui, ó, eu vou chamar de M. Certo? Então, olha só. Esse cateto OM é a soma de V1 mais M. Tá? O cateto do triângulo OMA, esse aqui é o outro cateto. Então, ó, olha só. Catetos do triângulo, no caso, né, OAM, tá? Isso é o triângulo. Quais são os catetos, ó? OM, o OM o que que é? É V1 mais esse garçom aqui, ó. V1 mais M, né? Esse aqui é o cateto OM. Qual o outro cateto? AM igual a N. Lembrem que M e N foram criados, tá? Depois que eu usá-los, eu vou desfazer deles. Tá? Eu só usei, né, entre aspas, esses garçons, né, para completar aqui, ó, meu triângulo retângulo. Meu objetivo é esse. Porque M e N, eles não fazem parte do meu problema. Eu os criei para depois descartá-los. Então vamos desenvolver aqui, ó. R ao quadrado, igual. Vou desenvolver esse quadrado aqui, ó. Quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, né? Aqui, ó. Quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Mais N2, né? Esse N2 é esse N2 aqui, ó. Esse mais aqui, ó, esse mais aqui. Agora, olha que interessante, olha só. Vocês estão vendo esse triângulo aqui, ó, vou colocar uma letra aqui, tá? Vou até apagar V1 aqui, que é V1, né? Colocar a letra B aqui, ó, tá? OB é o meu vetor V1, certo? OB. Vamos olhar para o triângulo BMA. Então, o triângulo BMA. Só olhem para eles agora. Olha só, BM e N são catetos, né? Porque aqui, ó, é 90 graus, né? Eu olhando para esse cateto, quem é a hipotenusa? Eu vou escrever aqui, ó, AB ao quadrado, né? Ó, hipotenusa ao quadrado igual ao cateto BM ao quadrado, mais o cateto AM ao quadrado. É só olhar para o triângulo BMA, M maiúsculo. Não olhe para o resto. Agora, olha só. Quem é AB ao quadrado? É exatamente, ó, V2, né? Esse tamanho aqui, ó, é igual a AB. Então, AB ao quadrado é V2 ao quadrado. Igual. Quem é BM? BM é M minúsculo, né? E quem é AM? É N maiúsculo, N minúsculo. Então, olha só. Essa soma aqui, tá vendo essa soma aqui, ó? Nada mais é que V2 ao quadrado. Então, eu posso escrever que meu R ao quadrado é igual a V1 ao quadrado mais 2V1M mais V2 ao quadrado, né? Que é M2 mais N2. Opa! Já descartei meu N. Ó, aqui já não tem N, tá? Vamos continuar olhando para o meu triângulo BMA. Olha só. Aqui eu tenho meu triângulo, ó. Aqui, ó. BA. Ó. Aqui é M e aqui é N, certo? E aqui é o meu M. Ó. Aqui, o mesmo triângulo, tá vendo? Ó? BMA, tá aqui, esse triângulo aqui. Aqui é meu ângulo alfa. Ó. Aqui é minha hipotenusa, certo? Essa hipotenusa, né, nada mais é
que V2, né, no caso, né, ó. AB é o mesmo V2, ó. Isso aqui é um paralelogramo, ó. Vou riscar em cima, ó. Aqui, aqui, aqui e aqui. Isso é um paralelogramo. É aquele meu inicial. Então eu sei, olha só. O seno de alfa é cateto oposto a alfa sobre hipotenusa, né? E o cosseno de alfa vai ser o cateto que não é oposto é o outro, adjacente, né? É M sobre hipotenusa, sobre V2. Olhem para aqui, ó. Meu M vai ser, multiplica em cruz, ó. Aqui é 1. M vezes 1 dá M. É igual a V2 cosseno alfa. Certo? Então meu M, tá? Vai ser V2 cosseno alfa. Até vou colocar aqui em vermelho, aqui, ó. Ver se aparece aí, ó. Aqui é meu M, ó. Tá vendo? É o mesmo M aqui, ó. Mesmo M aqui, ó. Então M vai ser igual a, multiplica em cruz, né? V2 cosseno alfa. Então, ó, já vou descartar meu M, olha lá, V2 cosseno alfa. Então, ó, R ao quadrado, vou colocar aqui, ó, R ao quadrado igual a V1 ao quadrado mais 2V1. Agora eu vou colocar meu M, tá? Colocar até em vermelho aqui, né? Ó, V2 cosseno alfa. Até vou colocar aqui vermelho para vocês verem, ó. V2, ó, cosseno de alfa. Eu peguei meu M, coloquei aqui, né? Mais V2 ao quadrado. Tá vendo aqui, ó? Atingiu o meu objetivo aqui, ó. R depende de V1, V2 e de alfa. Pronto. Tá? Aqui meu quadrado está aqui dentro, ó. Aqui, ó. V2 ao quadrado. Pronto, eu vou escrever a fórmula. Vou escrever a fórmula aqui, ó. Vou apagar, escrever essa fórmula bem destacada aqui, ó. Então, meu R ao quadrado, igual, só estou destacando, tá? Ó. V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado mais 2V1 V2 cosseno de alfa, certo? Onde meu R, só fazer assim, ó, meu R, tá vendo aqui, ó, meu R, tá? É igual a raiz quadrada desse pessoal todo. Então eu obtive o módulo da resultante em função dos módulos dos componentes V1 e V2, né, e do cosseno de alfa. Certo? Agora eu vou fazer o seguinte, vou apagar aqui, certo? Vou colocar casos particulares. Olha só, casos particulares. Então vamos ver aqui. Eu vou pegar casos particulares. De alfa. Vou pegar primeiro alfa igual a 0. Lembrem da trigonometria. Ó, na trigonometria, quem ainda não teve contato com a trigonometria, infelizmente, né, decorem, tá? Eu tenho aqui, ó, meu círculo trigonométrico, né? Aqui é a origem, aqui primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto quadrante, né? Então, ó, olha só o que eu vou fazer, tá? Ó, aqui é meu ângulo alfa, ó. Aqui, ó, é o eixo dos cossenos, aqui, ó, e aqui, ó, é o eixo dos senos, tá? Quando alfa é igual a 0, aqui eu vou colocar aqui, ó, aqui é o ponto A, aqui é meu arco. Quando alfa é igual a 0, o M coincide com A, né? Então, o raio do meu ciclo trigonométrico é 1, tá? Então, o cosseno de 0 é igual a 1, certo? Já o cosseno, ó, eu vou subindo aqui, ó.
Aqui, ó, meu eixo dos cossenos, estão vendo aqui? Ó, o cosseno vai diminuindo, ó. Aqui, ó. Quando chega a 90 graus, o cosseno é zero, né? Por quê? Aqui é o eixo horizontal. No ângulo 90 graus, a projeção aqui, ó, vai dar nesse ponto. Se eu continuar, ó, aí o cosseno passa a ser negativo, né, para a esquerda. Vou continuar, ó, aqui, aqui, aqui. Quando ele chega a 180 graus, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é o eixo dos cossenos, ó. Aqui é menos 1. Por isso que cosseno de 180 graus é igual a menos 1. Tá? Isso é muito importante aqui. Então, para alfa igual a zero, cosseno de zero é igual a 1. Vou levar aqui, ó. Então, R vai ser raiz quadrada de V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado mais 2 V1, V2 vezes 1, né? Vezes 1. Isso aqui nada mais é que a raiz quadrada de V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado, né? Essa soma aqui é essa aqui, ó. Raiz quadrada do número ao quadrado, isso aqui é igual a V1 mais V2. Né? Quando é que alfa é igual a zero? Né? Quando eu tenho meu ângulo zero. Aqui, ó, certo? Esse ângulo aqui é zero. Aqui, ó, é 90 graus. Ó. Olha só, ó, aqui é 90 graus. Né? E aqui é 180 graus. Então, quando alfa é igual a zero, a soma é a soma algébrica, V1 mais V2. Né? Então, isso aqui, ó, é a soma algébrica. Soma algébrica. Certo? Agora eu vou fazer meu alfa igual a 90 graus. Cosseno de 90 é zero. Certo? No caso. Tá? Então eu vou ter aqui, ó, colocar meu alfa, vou apagar aqui. Tá? Só lembrando que cosseno de 90 é zero. Certo? Então, nesse caso aqui, vou chamar caso 1. Eu tenho, ó, meu vetor aqui e tenho meu vetor aqui, ó, V2. Nós vimos na aula passada. A soma desses dois vetores, né, vai ser a soma dos módulos, né? Esse mais esse. Porque aqui é alfa igual a zero. Certo? Agora eu vou pegar o segundo caso. Alfa igual a 90 graus. O que eu tenho, ó? Eu tenho aqui, ó, V1 e aqui eu tenho V2. E aqui é 90 graus, tá vendo aqui, ó? Certo? Esse aqui é meu alfa, ó, igual a 90 graus. Quanto vale o cosseno de 90? Cosseno de 90 vale zero. Então, esse termo aqui é zero. 2V1, V2 vezes zero, dá zero. Então, meu R, raiz quadrada de V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado. Ora, isso aqui virou um triângulo retângulo. Ó, aqui quando o alfa é 90, ó, vou colocar 90 aqui, ó, 90 aqui, ó. Aqui, ó, virou um triângulo retângulo. Isso aqui é a diagonal do triângulo retângulo. Aqui é meu R. Então, ó, R é o quadrado da hipotenusa igual a soma dos quadrados dos catetos. Meu R é isso aí. Certo? Agora eu vou fazer alfa igual a 180, ó. Aqui é zero, aqui é 90, né? Ó, meus braços estão perpendiculares. E aqui é 180. Cosseno de 180 é menos 1. Então, olha só. Cosseno de 180 é menos 1. Vou apagar esse caso aqui, ó. Terceiro caso, né? Meu alfa é 180 graus. Né? 180 graus. Então, alfa, terceiro caso, 180 graus. Implica cosseno de 180, né, é igual a menos 1. Então, eu vou levar menos 1 aqui. R igual raiz quadrada, né, de V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado menos 2 V1 V2. Por que menos? Porque o cosseno de 180 é menos 1, bateu aqui. Isso aqui, ó, é raiz quadrada de
V1 menos V2 ao quadrado, né? Não é? Ó, quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Isso aqui, ó, vai ser V1 menos V2, né? Raiz quadrada de um número ao quadrado é V1 menos V2. Isso aqui, ó, atenção, se V1 for maior que V2. E vai ser V2 menos V1 se V2 for maior do que V1. Por quê? Por quê? Repara, raiz quadrada de um número, tá? Vai ser um número positivo, né? Aqui é V1 menos V2. Aqui dentro você pode escrever perfeitamente assim, ó, raiz quadrada de V2 menos V1, né? Ao quadrado. É a mesma coisa. Isso aqui é igual. Por que isso aqui? Olha só que interessante, ó. Ó, raiz quadrada, né? Por exemplo, de 9 menos 5, isso aqui é raiz quadrada de 4, né? Que é igual a 2. Agora, olha só, no caso, né? Se V2 for maior que V1, você tem raiz quadrada de 5 menos 9, né? Suponha, aqui é V1, aqui é V2. Olha só, eu não posso escrever 5 menos 9, porque no campo real não existe raiz quadrada de número negativo. Por isso que eu sempre coloco o maior na frente. Sempre eu coloco o maior na frente. Então vai ser igual a V1 menos V2, se V1 for maior que V2. E vai ser V2 menos V1, se V2 for maior que V1. Certo? Como é que eu vejo isso aqui? Atenção aqui. Isso aqui é uma soma algébrica. Olha só, por quê? Por que é uma soma algébrica? Olha só. Vou apagar aqui. Vou colocar os 180 graus, ó. Eu tenho V1 e tenho V2 no mesmo suporte, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui é V2. Então, ó, V1 menos V2, eu subtraio, né? Por exemplo, se V1 for 10 e V2 for 2, a minha resultante vai ser 8, né? 10 menos 2, para lá. Agora é o contrário. Se V2 for 10 e V1 for 2, a minha resultante é 8 para cá. Tá? Por isso que eu coloquei as duas soluções. Tá claro? Isso aqui é soma algébrica, né? Quando eu tenho assim, ó, é o cabo de guerra, né? Se aqui for maior, eu venho para cá. Se esse vetor for maior, eu venho para cá. É soma algébrica, que é 180 graus. Tá? Esse aqui, ó, é o caso geral. Tá? Então eu tenho meu R aqui. Vamos fazer esse exercício aqui, tá? Eu dou, no caso, né, o módulo dos dois vetores, né? V1 vale 10, V2 vale 4 e o ângulo de 120 graus. Então eu vou aplicar a fórmula, né? Ó. R ao quadrado igual V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado mais 2V1, V2 cosseno de alfa, né? Só olhar aqui, ó. V1 é 10, então ó, R ao quadrado igual a 10 ao quadrado mais V2 é 4, né? Mais 4 ao quadrado mais 2 vezes 10 vezes 4 cosseno de 120 graus, certo? Então aqui é igual a 100 mais 16 mais 2 vezes 10, 20 vezes 4, 80 vezes cosseno de 120 graus. Se eu não souber quanto vale o cosseno de 120 graus, eu não posso resolver isso aqui. Tá? Por isso que é interessante vocês darem uma olhada em trigonometria. Ó, aqui, ó, eu tenho meus quadrantes. Ó, 120 graus, né? É 90 mais 30. Ó. Tá, ó. Não é? Aqui é 90. Mais 30, aqui é 30 graus. Né?
que é 30 graus, né? O cosseno aqui, ó, tá vendo aqui? Esse aqui é o eixo dos cossenos. Ele é negativo. Então isso aqui eu já boto sinal, ó, é menos. Porque a projeção caiu para a esquerda, né? Aqui tá 30 graus. Aqui, ó, tá 30 graus, né? A hipotenusa mede 1 no ciclo trigonométrico. Isso aqui é o cateto oposto, né? Então isso aqui é meio, né? Já tem o sinal, é menos meio. Certo? É o triângulo de 30 aqui, ó. Certo? Vocês estão enjoados de ver, tá? É negativo por quê? Porque esse cateto está para a esquerda, tá? Então eu vou ter aqui, ó, 116, né? Menos, ó, 80 vezes 1 meio, né? Isso aqui, ó, é menos 1 meio, tá? Então vai dar menos 40, certo? 11 menos 4, 7, 76, né? 76 com 40, né? Dá 70, no caso, né? Vai dar 116, tá? Então, 76, né? Então, meu R vai ser igual a raiz quadrada de 76. Tá claro? Eu tenho que saber, ter noção lá de trigonometria.